Senhor Jesus. Hoje está funcionando direitinho. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te amamos também, porque não podemos ficar impassivos diante do teu grande amor por nós. O Senhor nos amou e nos acolheu do jeito que nós estávamos, e nenhuma exigência o Senhor fez. O Senhor tirou nossos muitos pecados, o Senhor nos livrou da nossa altivez, do nosso orgulho, e nos levou para o seu corpo, para a sua família, para a sua casa, nos levou para a igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pela eclesia, obrigado pela assembleia dos chamados. O Senhor nos chamou para viver uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Amém, amados? Tem, obrigado. Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada. Nós já falamos antes sobre Colossenses, e em Colossenses nós vimos que Cristo é a centralidade e a universalidade de todas as coisas, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo deve ter a primazia em tudo. Esse é o centro, é o âmago do Evangelho. É Cristo, Cristo e só Cristo. É para Ele que são todas as coisas. E depois de nós vermos, ao final de Colossenses, nós vimos que aquela carta escrita para os colossenses deveria também ser partilhada com outras igrejas. E outras cartas encaminhadas para outras igrejas, no caso ali Laodiceia, deveriam também ser lidas nas igrejas. Só que essa carta de Laodiceia, ninguém sabe onde é que foi parar. Porque os irmãos não consideraram preciosa, não guardaram. Os irmãos de Colossos, embora não tivessem nunca visto Paulo presencialmente, mas acolheram a palavra, receberam a palavra, amaram a palavra, porque ela levava para Cristo. E mesmo estando longe, eles acabaram se envolvendo ali com genealogias, com fábulas, com o gnosticismo, com diversas outras filosofias, e acabaram perdendo o seu eixo central, a sua linha central. E o resultado, Cristo foi substituído por outras coisas. Mas, aleluia, na palavra, eles foram ajudados a voltar ao centro. Hoje, então, nós começamos a ver as demais cartas que foram enviadas para outras igrejas também ali em Apocalipse. 20 anos depois daquela carta de Colossenses, como estavam as igrejas depois de terem recebido aquela orientação e aquela ajuda? Aí nós começamos as 7 igrejas, vamos ver como é que é a distribuição delas, só para os irmãos terem conhecimento. Próximo slide. João estava aqui na ilha de Pátimos, e daqui ele escreveu as 7 igrejas ali da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa era a distribuição delas ali. Então, a partir de Pátimos, o Espírito veio e trouxe para João um encargo para enviar uma palavra às igrejas. Irmãos, o que a igreja sempre vai necessitar para a sua jornada nessa terra é da palavra de Cristo. É de uma palavra que vem do trono de Deus, direcionada para a necessidade da igreja. Semana passada nós vimos 3 igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Próximo. Lá, Éfeso era a mais próxima ali, cidade portuária, muito importante. E lá em Éfeso, nós vemos a primeira coisa, o primeiro princípio que em Apocalipse nós vamos enxergar, é que, primeiro, as igrejas têm dificuldades, problemas, carências, fragilidades, têm situações que precisam ser ajustadas. Mas antes de apontar problemas ou dificuldades ou qualquer outra coisa, o primeiro item é aquele que fala.
Aquele que fala, Apocalipse 2:1, quem é que vai se apresentar para a igreja em Éfeso? Eu estou usando a NVT, tá, Bruno? Aquele que fala é quem segura na mão direita as 7 estrelas. Aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Em Mateus 28:20, Jesus declara que Ele sempre estaria conosco. Fala comigo, o Senhor sempre está comigo. O Senhor não apenas para as estrelas, ou seja, para aqueles irmãos que estão brilhando, que estão conduzindo a igreja, o Senhor é aquele que sustenta em suas mãos. Ele sustenta em suas mãos. Mas não apenas Ele sustenta aqueles que estão brilhando, Ele também anda no meio dos candelabros. Ele é alguém que passeia no meio da igreja. O Senhor cuida de nós. Às vezes a gente não entende o jeito que o Senhor cuida, mas creia, é o melhor que Deus tem para nós. Porque a dificuldade não está no Deus que cuida, é no candeeiro. Olha só o que nós vimos em Éfeso. A igreja era cheia de virtudes. Próximo. O Senhor sabe de tudo que ela fazia. Não tinha novidade, olha só. Trabalho árduo, perseverança, não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram aqueles que queriam estabelecer um sistema de hierarquia, de separação entre os irmãos, entre castas, entre classes diferenciadas. E a igreja em Éfeso não aceitava nada disso. Olha que igreja desfrutável que era. Mas apesar do trabalho árduo, da perseverança, de não tolerar perversos, de examinar a pretensão dos apóstolos, de sofrer em nome do Senhor com paciência, de odiar a obra dos nicolaítas, ela tem um entretanto. E o entretanto dela é que ela fazia tudo isso, mas ela perdeu o conteúdo. Ela perdeu a coisa principal, que era o primeiro amor. Irmãos, na igreja, o Senhor não está tão preocupado com o tipo de obra, com a intensidade de obra que a gente pode fazer, se no trajeto nós fazemos a obra e perdemos a nossa motivação. Para o Senhor, o que vale realmente peso na balança é o que te leva a fazer, o que te leva a ser assim, qual é a tua motivação. Éfeso fazia muitas coisas, mas perdeu o principal. E é o que o Senhor falou para ela, olha, tudo o que você faz, quando eu coloquei na balança, está faltando, está desequilibrado, não tem peso. Eu não vou considerar, sabe por quê? Porque o que dá peso é o primeiro amor. E por que o Senhor dá tanta atenção ao primeiro amor? Lá em João 3,16 fala que o Senhor amou o mundo e a si mesmo se entregou por nós. O Senhor, como demonstração de amor, Ele exercitou a entrega. Ele abandonou o que Ele era, o que Ele tinha, deixou a glória e desceu aqui por você e por mim. E quando a gente vai lá para 1 João 3,16, fala que, vamos ler lá 1 João 3,16? Olha só. Em 1 João 3,16 fala, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então aí agora a gente entende o que estava faltando em Éfeso. Tinha muitas obras, mas não tinha preocupação em se entregar pelas pessoas.
Irmãos, o que dá sentido à vida da igreja é ter um grupo de pessoas que se doa para cuidar de pessoas. Isso é amor. Bom, nós vimos depois de Éfeso, nós vimos Pérgamo. Antes disso, a promessa para aqueles que estariam, que são vencedores. A promessa é que eles vão receber suprimento. Porque quando falta amor, falta alimento, falta conteúdo, falta cuidado. Sem amor, a gente passa fome. Mas, ao que vencer, eu darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus se preocupa, é em não faltar comida para o seu povo. Lá no Jardim do Éden, Ele preparou todo um pomar para alimentar o homem, para alimentar a mulher. Aquele casal ali, ele já tinha a maior geladeira de todos os tempos, preparada e armazenada para ter suprimento em abundância. O homem caiu, perdeu. Aí agora entramos na era do se vira. Você tem que gerar seu alimento. E de queda em queda acabou no Egito. Sofrendo, passando fome e restrição. Para sair do Egito, o que o Senhor preparou? Um cordeiro e o sangue sendo aspergido. Antes de viajar, o Senhor é o primeiro que cuidou da marmita. Ele falou assim, vamos pegar e vamos fazer um churrasco aqui. Vamos cozinhar um cordeiro e vamos comer com ervas amargas. Aí que a gente entende por que o Senhor inventou também o jiló, a jurubeba. É que Ele gosta de coisa assim, de uma carninha com um amargozinho junto. A viagem vai ser longa, mas você vai estar bem alimentado. Para sair, alimento. Chega no deserto, o povo rejeita a palavra do Senhor e aí vai ter que vagar pelo deserto por 40 anos. O que o Senhor prepara? Prepara o maná, para que eles possam ser supridos diariamente. Não faltava suprimento para o povo. E quando nós chegamos na boa terra e conseguimos entrar na boa terra, tem vide, tem figueira, tem romeira, tem oliveira, tem azeite e mel fluindo, manando de forma contínua, abundante. O Senhor sempre se preocupa com o suprimento. E para Éfeso, quando você se arrepende e volta à prática das primeiras obras, e reaviva em você o primeiro amor, o que o Senhor te promete, não vai faltar suprimento na tua vida. A árvore da vida vai estar jorrando e vai estar frutificando para você. Depois nós vimos Pérgamo. Em Pérgamo, Esmirna. Obrigado. Nós vimos Esmirna. E em Esmirna é uma igreja que passou por uma situação de sofrimento. Porque eles tinham saído de uma fase em que o amor se esvaiu. E quando o amor se esvai, o sofrimento se avulta. O Senhor não prometeu que nossa vida seria um jardim de rosas. Nosso caminhar, ele poderia também, em alguns momentos, ter tribulações. Esmirna passou por provações. Ele passou por diversas perseguições. Mas primeiro, quem é que se apresenta para Esmirna? Não é o mesmo de Éfeso. Quem se apresenta para Esmirna é aquele que é o primeiro e o último. Ele é alguém que chega para a igreja e fala assim, você está sofrendo? Você está passando por uma situação de dificuldade? Eu sou o primeiro. Eu fui o primeiro a sofrer por você. E depois que tudo acabar, eu ainda serei o último a sofrer. Eu comecei, eu vou terminar. Eu entendo o que você está sentindo. Eu compreendo as tuas dores. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que estive morto. As acusações fazem você se achar o
última coisa, a menor coisa, a coisa mais desprezível. Mas o Senhor vem declarar e te lembrar: você não é o que os outros falam, você é rico, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto e estou vivo, eu ando no meio das igrejas, eu vou dar a porção da árvore da vida para você. Você é rico. Eu sei dos que se opõem a você. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. Vocês terão tribulações por 10 dias. Puxa, uma igreja vai ter que sofrer 10 dias. O que isso vem trazer de princípio para nós? O princípio que essa porção nos trouxe é: Deus coloca um limite em todas as coisas. Não há sofrimento que vá além da nossa força. Vamos ler Provérbios 8, 29. Olha só o que a palavra nos fala. Provérbios 8, 29. Eu estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. Creia, Deus estabeleceu um limite até no sofrimento. Ele é o primeiro, Ele é o último. Quais são os entretantos da igreja em Esmirna? Ela com certeza devia ter algum, mas o Senhor não olha para as fraquezas de quem já está sendo aperfeiçoado, de quem já está passando por tribulação. O Senhor cobre todas as transgressões, todas as faltas. A igreja em Esmirna não teve uma questão que o Senhor chegasse e falasse assim: olha, você está sofrendo, é por conta disso. Não tem sofrimento por conta disso para a igreja. Não tem uma situação de causa e efeito. O sofrimento vem porque o Senhor precisa trabalhar em nós alguma coisa e precisa nos levar para um outro nível de conhecimento dEle, para que nós o conheçamos de uma forma mais elevada. Não é? Claro, nós temos aí uma situação de semeadura, a gente vai ver também mais à frente, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, mas para essa igreja, o princípio que o Senhor trabalha é: eu quero que você permaneça sendo fiel na situação em que você se encontra, na condição em que você está. Exercita o Espírito, exercita o que você recebeu, guarda o que você tem, ser fiel e não deixe que o temor da morte venha abater e roubar a sua alegria, ou a sua esperança, ou a sua fé. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Antes de você começar a sofrer, eu já estava lá. E depois que acabar o seu sofrimento, eu também vou estar lá com você. Então, há um limite e eu vou te dar a força suficiente para você vencer. E depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Inabalável. Permanecer de pé. A igreja em Esmirna está sendo treinada para permanecer de pé. Tem sofrimento? Tem. Tem tribulação? Tem também. Mas quem segura a nossa mão é o primeiro e o último. É o que esteve morto, mas hoje está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É lá que a nossa vida está. Não é no problema, não é na sarjeta, nossa vida está nas mãos daquele que venceu, morreu, mas hoje vivo está. Aleluia!
Depois disso tudo, ainda tem uma promessa para a igreja em Esmirna. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu te darei uma coroa da vida. E morte você não vai viver nunca mais. Você não vai saber o dano da segunda morte. Não haverá mais morte na sua vida, não haverá mais morte na sua história, não haverá mais dor, nem aflição. O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele vai nos dar uma coroa de vitória para aqueles que vencerem e permanecerem fiéis, mesmo em face da morte. Aleluia! Isso foi a igreja em Esmirna. Aí nós vimos ainda também semana passada a igreja em Pérgamo, é a próxima ali. Uma igreja muito importante, com muito comércio. Quem é o que vai dialogar com a igreja, ministrar para a igreja? Ele é alguém que tem uma palavra. E ao falar a sua palavra, essa palavra é uma espada afiada de dois lados. Quando fala da espada afiada, a gente vai lá para Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. A Ele que nós prestamos contas. Quando o Senhor se apresenta aqui para Pérgamo, antes de falar da situação da igreja, Ele vem falar: eu quero trazer para você discernimento, para separar as coisas. Aqui então já nos mostra que, e provavelmente Pérgamo tinha uma situação de mistura. Misturando as coisas que eram do mundo, fazendo algumas concessões para poder ficar bem na fita, para poder se envolver nos diversos grupos econômicos e sociais ali daquela cidade de comércio. E aquela mistura, o Senhor fala: olha, o mundo pode ter suas misturas, a sociedade pode ter suas misturas, não há problema. Nós estamos no mundo e nós vamos permanecer aqui. Mas na igreja, o sabor da igreja deve ser Cristo. A expressão da igreja deve ser Cristo. Somente Cristo. Nada além de Cristo. Eu não posso misturar a igreja com as coisas que não estão em Cristo e não são Cristo. Porque por Ele e para Ele devem ser todas as coisas. E o nosso propósito é fazer encabeçar em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Esta é a função da igreja e essa é a obra de Deus nessa geração. Fazer com que tudo entre sobre a soberania e o encabeçamento de Cristo. Aquele que fala, então, é o que tem a espada afiada de dois lados. A igreja em Pérgamo também tinha muitas virtudes, muitas. Primeira coisa, o Senhor, enquanto lá para Éfeso falava assim: eu sei o que você faz, eu sei o que você vive, eu sei onde, eu sei que as coisas que você está fazendo. Aqui em Pérgamo, o Senhor sabe, eu conheço o ambiente que você mora, conheço o lugar onde você vive. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Você se recusou a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, no lugar da habitação de Satanás. Pérgamo estava ali num ambiente opressor, mas o Senhor é aquele que vem trazer separação e vem trazer discernimento para essa igreja.
Nessa parte aqui, do Senhor saber a nossa condição, eu quero lembrar para vocês o que está em Salmo 139. Porção poética e rica. Olha só o que diz aqui. A partir do versículo 1. Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segue. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas mesmo na escuridão, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Pois para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, as tuas obras são tão maravilhosas. E disse, eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Declara comigo, quando eu acordo, depois de tudo, o Senhor ainda está comigo. Fala para quem está do seu lado, o Senhor ainda está com você. Apesar de tudo, o Senhor ainda está comigo. É uma igreja desfrutável também? Puxa, quantas coisas agradáveis tinha Pérgamo. Mas, vamos para os entretantos. Ele tolerava pessoas cujo ensino fazia o povo de Israel tropeçar, que envolviam idolatria e prostituição. E o que era obras dos nicolaítas lá em Éfeso, que eles não aceitavam, aqui, essas obras já se tornaram até mesmo um ensino no meio da igreja. Um ensino de que nós temos pessoas melhores do que outras, ou superiores a outras. Irmãos, na igreja, a diferenciação que nós temos não vem de cargos, não vem de posição, vem de crescimento de vida. Se você tem Cristo na sua vida, os outros vão perceber o seu nível de maturidade. Ah, mas eu já tenho 15 anos na vida da igreja. Mas depois de alguns minutos de conversa, a gente fala assim, que crianção, que bebezão chorão esse daqui. Passaram-se 15 anos, mas ele não cresceu, não amadureceu. Já outros, que vieram de Esmirna provavelmente, amadureceram em meio às lutas, em meio a lágrimas. Depois de você passar 10 minutos conversando com ele, você sai dali com o sentimento, eu tenho que prestar atenção no que esse irmão fala. Eu tenho que prestar atenção no que essa irmã fala. É uma irmã com maturidade. A palavra dela me traz
orientação, ensino, consolo. Eu saio renovado, eu saio vivificado. Eu saio empoderado. Eu estava morto, com os joelhos caídos, com as mãos trôpegas. Mas 10 minutos de conversa, eu estou aqui forte. Eu estou vivo. Eu recebi energia celestial. Por quê? Porque eu toquei na vida. E já em outro, eu saio dali e já saio falando. Vem cá, qual que é o telefone lá da Bom Samaritano? Estou precisando de um caixão que eu estou morrendo agora. Ó dia, ó azar, ó dor, que vida tão cruel essa que nós vivemos. Já era para mim. Só me resta morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o versículo que eu vou orar ler de hoje para amanhã. Irmãos, a nossa porção é a bênção de Abraão. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos semeadores de vida e vida em abundância. Nós precisamos ser aqueles que, ao sair de um lugar, os coxos andam, os mudos falam, os cegos veem, os paralíticos pulam e os mortos ressuscitam. Nós temos uma vida poderosa para isso. Mas Pérgamo estava perdendo a porção do poder dessa palavra que semeia, que divide, que discerne as coisas, substituindo por outras coisas. Quando fala em idolatria e prostituição, esses dois elementos, eles são elementos que tratam de uma mesma coisa: substituição. Eu tirei aquele que deveria ocupar o espaço e coloquei clandestinamente, indevidamente, outra pessoa, outra coisa, no lugar que não lhe cabia. Prostituição é eu tirar o lugar de quem tenha ali direito de estar e colocar uma pessoa clandestina que não deveria estar ali. Eu tirei aquele com quem eu tenho aliança e coloquei outra coisa no lugar. Idolatria é eu tirei Deus da sua posição de Deus e eu equiparei ou até mesmo inverti os valores e colocando outra coisa antes de Cristo. E na igreja, Cristo precisa ter primazia. Eu gosto muito, eu já falei isso para os irmãos, eu gosto muito de um louvor que fala que se Ele não for o primeiro em meu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, meu companheiro, motivo do meu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Irmãos, o Senhor precisa ser o primeiro em nossas vidas. O Senhor precisa ser o primeiro na igreja. Promessa para Pérgamo. Você que conseguir vencer a tentação de colocar qualquer outra coisa no lugar de Cristo, você terá direito ao maná escondido. Onde é que está o maná escondido? A Bíblia é maravilhosa, porque ela fala dos mistérios e já dá spoiler da resposta. O maná escondido não está em segredo, a gente sabe onde é que ele está. Ele está guardadinho lá no Santo dos Santos. Então, para a igreja em Éfeso, o Senhor está falando, olha, eu guardei para você uma porção num vaso de ouro, dentro da Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, cujo véu já foi rasgado de cima a baixo. E eu já abri um novo e vivo caminho para você ir além do véu. Eu tenho uma porção de suprimento de vida reservada para você, lá no Santo dos Santos. E eu convido você, que colocou o Senhor no seu devido lugar, a vir tomar posse da tua porção. Vem tomar posse do maná escondido, que está no Santo dos Santos. Essa porção é para quem vencer. É para você, que colocou Cristo em primeiro lugar. Que recebeu a espada que corta e que dá discernimento. E que tomou uma posição por Ele, e para Ele são todas as coisas.
E não apenas um maná escondido, mas também uma pedra branca, e nela é gravado um nome que ninguém conhece, só você. Pedra fala de transformação, porque nós somos barro. Aí, querendo ou não, eu ia até falar com o André, que querendo ou não, por nascimento, todos nós somos da família Barroso. Por nascença, somos barro. Mas para aquele que desfruta de Cristo como sua porção, esse barro é transformado em pedra. E transformar e dar um novo nome é algo que o Senhor fez em vários momentos, sempre depois que as pessoas tiveram um encontro com Deus. Eles receberam um novo nome de transformação. Alguns de uma maneira especial. Abrão virou Abraão, pai de multidões. Jacó, com o joelho mancando, virou Israel, príncipe de Deus. Simão virou Pedro, pedra para edificação. Saulo virou Paulo. Irmãos, o Senhor também quer mudar o nosso nome. E isso é o resultado do nosso encontro com Cristo, da nossa comunhão com Cristo, da obra transformadora de Cristo em nossa vida. Ele não apenas muda a nossa constituição, mas Ele muda o nosso registro. Ele nos dá uma nova identidade. E aqui fala que ninguém sabe, porque essas experiências que nós temos com Deus, só nós sabemos o que o Senhor fez em nossa vida. Só nós sabemos o preço que foi pago para que a gente pudesse estar prostrado diante do Senhor, sendo sujeito à sua obra em nossas vidas, uma obra de transformação. Fale para quem está do seu lado, Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te dar um novo nome. Deixa de ser barro, vira logo uma pedra transformada. Bom, aí nós chegamos nas duas igrejas dessa noite. A primeira, Tiatira. Quem que vai conversar com Tiatira? Tiatira fica lá no meio. Vocês lembram naquele mapa? Fica lá no meio. É uma cidade de passagem, mas que tinha um grande tráfego, justamente porque ela ficava no meio do caminho ali, do circuito. Aquele corredor de passagem ali, de produtos e coisas, Tiatira estava bem no meio. Então, ela virou uma Brasília, um hub aí. Quem vem lá de Manaus, quem vem do Ceará, quem vem de Natal, quem vem da Bahia, passa em Brasília para poder ir para São Paulo, para poder ir para o Sul. Aqui é um ponto de ligação. Tiatira tinha essa função, era um ponto de ligação lá. E porque era um ponto de ligação, ela se misturou e se ligou com muitas coisas que não eram Cristo. Por isso, aquele que vem falar com Tiatira se apresenta logo, olha, quem fala aqui é o Filho de Deus. É aquele cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. O Senhor já precisou gastar aqui, na sua apresentação, no seu portfólio, no seu cartão de apresentação, o Senhor precisou dizer, não se engane com quem está falando com você. Eu vim aqui para julgar você. E eu vim aqui para purificar você. Fogo, na Bíblia, ele é para purificação. Bronze é para julgamento. 1 Pedro 1,7. Vamos ver aqui, 1 Pedro 1,7. O que diz?
Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O fogo é para acabar com a gente mesmo. Mas ao final, é para revelar Jesus Cristo em nós. E isso vai redundar em louvor, glória e honra a Cristo. E Colossenses, nós sabemos, Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, o fogo é para acabar? É. Mas o resultado vale a pena, porque Cristo será revelado em nós. E o bronze? Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 30. Versículos a partir do 17. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com um suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Ali, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água. Do contrário, morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para Ele, deverão lavar as mãos e os pés. Do contrário, morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e deve ser cumprida de geração em geração. Quando você entrava lá no tabernáculo, o primeiro item que você se deparava era o altar de holocausto. Porque os sacerdotes, a primeira coisa que eles deveriam saber é que você ia entrar lá cantando: tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por seu sangue teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. O altar aceita você do jeito que você é. Mas para você servir ao Senhor, para você entrar, passar para dentro, para o Santo dos Santos, para o santo lugar, para a mesa dos pães, para o altar de incenso, para ser iluminado pelo candelabro, para acessar a arca da aliança e pegar o maná escondido, você precisa se purificar. Nas mãos, o que nós fazemos, nos pés, onde nós andamos, os caminhos que nós escolhemos. Nós precisamos entender que para sermos aceitos pelo Senhor, do jeito que nós estamos, Ele nos recebe. Mas para nós prosseguirmos a nossa jornada, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu não posso viver uma vida que aceita entrar e carregar toda a bagagem que eu trouxe da minha jornada. Para servir ao Senhor, eu preciso de um banho. Eu preciso me purificar. E esse que vem falar para a igreja em Tiatira é o Filho de Deus. Que os olhos são como fogo e os pés são bronze polido. Ele vem para nos purificar e para nos lavar, para que a gente possa ter comunhão. Nós precisamos de conhecer o Senhor dessa forma. A igreja em Tiatira tinha virtudes? Claro que tinha. O Senhor já começa falando: eu sei de tudo o que você faz. Eu vi o seu amor, a sua fé, seu serviço, sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas as coisas. E aí você fala assim: não estou entendendo. Como é que uma igreja com amor, com fé, com serviço,
com perseverança e com abundância em todos esses itens, porque está crescendo a fé, o amor, o serviço, a perseverança. Como é que essa igreja foi recebida? Pelo Filho de Deus, que tem os olhos como fogo e os pés como bronze polido. É por causa dos entretantos. Ela permitia que em seu meio se estabelecesse o que é chamado lá em Apocalipse 2:20, uma figura aqui equiparada a Jezabel, que faz os meus servos se desviarem também com idolatria e prostituição. Eu dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer. É alguém obstinado, quanto mais. E, como nós já falamos, quando fala de idolatria e prostituição, é alguém que tira a primazia que deveria ser dada a Cristo e traz outros elementos que não são Cristo para o meio dos filhos de Deus, para o meio da igreja. Quem era Jezabel? Ela era esposa do rei Acabe, que era rei de 10 tribos de Israel, depois da divisão de Israel e Judá. Na ala dos hebreus, dos judeus ali de Israel, Acabe era o rei. E ele já é apresentado assim. Ele fez o que era ruim, o que era mal diante de Deus. E uma das coisas que ele fez, ele casou com uma pessoa que era fora da tribo de Israel, não era dos judeus, ela era de Tiro. Ela era adoradora de Baal e ela tinha como hobby perseguir Elias, que era um profeta do Senhor. Ela gostava de criar treta com Elias. E Acabe, rei de Israel, deu espaço e deu proeminência para essa figura. Por isso, quando a gente vai lá para Tiatira, e é citado em Tiatira que lá havia uma Jezabel, então nós temos que entender que na igreja o Senhor precisa ter a primazia em tudo. Porque se Ele não for o primeiro, isso faz com que os irmãos caiam. Alguns irmãos mais fracos podem não ter discernimento e podem ser envolvidos, mesmo tendo fé, amor, serviço, perseverança e crescendo nessas coisas. Mas se Cristo não for primeiro em tudo, irmãos, a igreja vai se encontrar com o Filho de Deus, com os olhos de fogo, com o pé de bronze. Essa Jezabel ainda fez com que vários dos irmãos, dos conservos ali, cometessem adultério com ela. E o resultado é que eles também iam sofrer por conta disso. E aqui, este que fala, encoraja, se arrepende, abandona essas práticas. Aqui não é como Éfeso para voltar à prática das primeiras obras, porque aqui eles não tiveram oportunidade de conhecer as primeiras obras. Mas eles não podem ficar do jeito que estão, eles têm que abandonar a prática daqueles atos. Nós temos um princípio de semeadura. Tudo o que o homem semeia, ele acaba colhendo. Então, para esses que foram trazidos para essa condição, o Senhor fala, se arrepende e abandone a prática de tais atos. E lá na frente ainda, prossegue, é uma igreja que a carta é a maior carta que tem muitos entretantos ali. Ao final diz, darei a cada um aquilo que seus atos merecem. Não pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Irmãos, precisamos nos apegar firmemente ao que nós recebemos, ao bom depósito. Nós temos um legado construído por várias e várias gerações de servos fiéis de Deus, que nos trouxeram
princípios espirituais que devem nortear a nossa jornada. Conserva o que tens. O Senhor não vai exigir nada além. Eu não vou exigir que você plante bananeira e dê 3 pulinhos. O Senhor não vai exigir nada além do mais básico. Conserva o que você já tem. Irmãos, vamos valorizar o que nós já recebemos da palavra. Nada pode tirar de nós o apreço por nos encontrar com Cristo diariamente, por lermos a palavra diariamente, por recebermos luz da palavra diariamente. Mesmo que ao abrirmos a palavra, o Senhor fale, eu sou filho de Deus, com olhos de fogo e com pés de bronze polido. Porque a gente sabe que o objetivo dele em nossas vidas é nos transformar e nos tornar vencedores. Quem vencer vai ter autoridade sobre as nações. Terá a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. O que isso aqui significa para nós? Aquele que conserva o que tem. Do seu viver brotará a autoridade que vem do trono de Deus. Em meio à escuridão, em meio a trevas, em meio ao que quer que seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me preparar um banquete na presença dos meus adversários. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. O Senhor está prometendo que Ele cuida de nós. Toda a autoridade no céu e na terra é dEle. E aqui em Tiatira, Ele nos encoraja. Se você conservar o que você recebeu, essa autoridade é partilhada com você também. Você tomará posse dessa autoridade. E ao fim diz que vai receber também a estrela da manhã. O que a estrela da manhã fala? Fala que a noite acabou. A escuridão cessou. A estrela da manhã antecede o alvorecer. O Senhor fala, está na hora de virar a página e começar a brilhar. E colocar um fim na escuridão. Essa é a orientação, esses são os princípios que são trazidos para Tiatira. E por fim, Sardes. Ah, Sardes, o que dizer de Sardes? É a igreja do quase. Do quase. É a igreja do mais pelo menos. Aquele que fala é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele já fala, olha, a situação está de uma fraqueza tamanha, está de uma pobreza tamanha, está de uma fragilidade tamanha, que eu vou ter que agir nessa igreja de uma forma 7 vezes intensificado. Vou precisar agir de uma maneira mais forte e contundente. Por quê? As virtudes que Sardes tem, ainda tem alguns que não mancharam a roupa com mal. Olha só, irmãos, a virtude da igreja é ainda ter alguns que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Apocalipse 19:8 nos lembra que a vestimenta são os nossos atos de justiça. São as nossas ações justas, nossas ações corretas na presença de Deus. A virtude da igreja é ter pelo menos alguns que ainda tinham justiça. Mas os entretanto eu sei de tudo o que você faz. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Qual o nome que a Bíblia dá a isso?
hipocrisia, aparência. Em Mateus 23 todo, o Senhor falou de diversos cenários de hipocrisia. Vou pegar só 2 versículos aqui, versículos 27 e 28. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o coração está cheio de hipocrisia e maldade. Ou seja, é uma igreja que tem uma aparência de vitalidade, mas o resultado é que está morto. O que o Senhor precisa falar para essa igreja? Desperta. Irmãos, para essa igreja, o Espírito, 7 vezes intensificado, vem te dar um choque, vem falar. Sabe aquela cardioversão que dá? Quando você está com o coração assim, que você não sabe se vai e se volta? E que você está assim, eu acho que eu morri, mas ainda estou vivo? Ou será que eu estou vivo, mas estou morrendo? Eu não sei o que está acontecendo comigo. O Senhor vem dar uma dose cavalar de Espírito para dizer, desperta. Para dizer, fortalece o pouco que resta e que está quase morto. Porque as suas ações não atendem os requisitos. Muda o seu jeito. Você tem acesso, se não está dando certo na sua tomada, se só o 110 não está valendo, liga direto em Itaipu e pega logo 10.000 volts, pega logo 50.000 volts, pega uma carga enorme para você ser lançado fora e sair dessa condição de letargia. Porque na igreja, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Fale comigo, Deus veio para me dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não posso me contentar em apenas ficar à toa na vida, olhando a banda passar, falando coisas de amor. Vindo para a reunião só para assistir o culto e deixar as coisas passarem. E ao final, você está apenas ali, zumbizando. Verdadeiro apocalipse zumbi sendo vivido. Nessa nossa vida, que é tão curta. Quando a gente tem uma eternidade com o Espírito de Deus 7 vezes intensificado. E Ele só fala, me dá uma chance. Desperta. Aciona aquilo que você já tem. Você já tem esse acesso. Você tem o direito. Você recebeu um cartão para entrar no Santo dos Santos. Você tem direito à porção do maná escondido. Você tem direito à árvore da vida. Desperta. Acorda. Deixa o Espírito se mover na tua vida. E transformar esse barro em pedra. E te dar um novo nome, uma nova experiência. Não se contente com o que você já teve. O Senhor tem mais para você agora. O Senhor tem mais para você hoje. Lembre-se do que você ouviu e do que você acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Porque se você não despertar, eu virei tão rápido quanto um ladrão, sem ninguém esperar. Ao que vencer, ele será vestido de branco, ou seja, ele terá uma nova disposição, um novo procedimento. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do Pai e dos seus anjos que ele me pertence. O que é ter o nome apagado do livro da vida? Ixi, será que nós vamos perder a salvação? Não, não é isso. O Senhor não vai desistir de você nunca, jamais.
Ele pagou um alto preço. Você é precioso demais. Ele não desperdiça os seus ativos. Ele não abre mão de ninguém. Mas há uma porção de 1000 anos do reino que é separado para quem vencer. Quem não vencer passará esses 1000 anos fora do desfrute, onde haverá choro e ranger de dente, onde haverá bastante tempo no cantinho do pensamento para pensar: por que eu não aproveitei? Por que o Senhor me deu acesso à energia e eu ficava com a vela na mão? Por que o Senhor me deu o Espírito e eu ficava seco e rangendo as engrenagens, sem óleo, sem unção, tendo acesso a tudo? O choro e ranger de dente não é aquela ideia de purgatório que foi passado nos anos da Idade Média. O Senhor não tem para nós uma porção de sofrimento. O maior sofrimento é saber que nós tivemos direito a estar lá e nós perdemos a mão, perdemos a oportunidade, abrimos mão do nosso direito e nós nos excluímos daquele desfrute. E por 1000 anos eu vou me preparar, eu vou ser transformado, eu vou virar pedra, eu vou ganhar um novo nome, mas eu perdi o desfrute do reino, que é meu direito. O Senhor reservou para mim. Por isso o choro e ranger de dente, e esse nome que é apagado do livro da vida, fala disso. De eu ter abrido mão de estar no desfrute. Mas o vencedor está lá. E quando começar a festa, o Senhor vai falar: eu quero apresentar para vocês o Henrique com um novo nome, e o Thales com um novo nome, e a Rebeca com um novo nome. E eu quero dizer para vocês, eles me pertencem, e agora estão na festa com vocês. O Senhor quer nos declarar, e Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para estarmos no desfrute. Desperta, levanta, não se contente com uma vida rasteira e medíocre. O Senhor preparou mais para você. O Senhor reservou mais para você. E o Senhor termina cada carta com encorajamento. Seja um vencedor. Seja um vencedor. Faz uma cara séria e fala para quem está do seu lado: seja um vencedor. Você tem tudo para vencer. Vamos encerrar com uma oração? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que nós podemos dizer, Senhor? Quanta misericórdia o Senhor tem derramado sobre nós, nos mantendo de pé ainda depois de tantas situações, depois de tantas dificuldades e fraquezas nossas. O Senhor não desistiu de nós em nenhum momento. E hoje nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Por isso, Senhor, desperta-nos. Senhor, empodera-nos, Senhor. Senhor, inflama o fogo em nós. Faz arder novamente a chama. Faz crescer novamente o primeiro amor. Senhor, que nossas ações, que o nosso procedimento possam expressar Cristo, Cristo e mais Cristo. Que nós possamos ser aqueles que são bênção aonde passam, aqueles que são luz aonde passam, aqueles que dão sabor aonde passam. Senhor, que da nossa boca apenas haja vida, vida e vida em abundância. Senhor, lava-nos. Senhor, purifica-nos. Senhor, ergue-nos, restaura-nos e nos torna vencedores, já hoje e pela eternidade. Jesus é o Senhor, aleluia! Abençoa a tua igreja, louvado seja o Senhor. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos.